Antes deste episódio, apenas um reparo: ele já foi gravado há alguns dias, já na semana passada, por isso não falámos sobre os concorrentes ao concurso de aquisição de comboios da CP. Ficará para o próximo. Começamos. Ora viva! Este é o Sobrecarris, estamos de regresso, já depois das eleições legislativas que deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista. No último episódio falámos sobre os programas eleitorais, o que é que podíamos esperar destes vários programas, e neste episódio vamos perceber se, com uma maioria, se torna mais fácil definir aquilo que é o futuro da rede ferroviária nacional, o Plano Ferroviário Nacional que também já estava em curso e que deverá continuar, e se será agora que vamos ver a alta velocidade a arrancar. Ainda são tema a nova estação de alta velocidade em Vila Nova de Gaia, a Montparnasse do Norte, assim o diz Eduardo Vítor Rodrigues, e também o Mundial de Futebol que, pelos vistos, Portugal e Espanha têm grandes possibilidades de ficarem com esta organização e por isso a alta velocidade pode ser essencial para ligar estes dois países em 2030. Já lá vamos para já. Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos. Olá, viva. Carlos, vou começar por ti hoje porque temos uma maioria absoluta. O Partido Socialista, depois dos anos de José Sócrates, a última maioria absoluta foi nessa época em que José Sócrates governava o país e em que a alta velocidade começou a ir para o terreno com a ligação Poceirão-Caia. Depois, entretanto, sabemos o que é que aconteceu, as coisas voltaram muito para trás. Com esta maioria absoluta do Partido Socialista, podemos esperar que finalmente haja a definição política de que a linha de alta velocidade Lisboa-Porto é mesmo para avançar e as obras começarem entretanto. Como é que estamos em relação a esse projeto, Carlos? Podemos só especular sobre isso, não é? Do ponto de vista político, sim, há condições como raramente se pode encontrar para que o projeto avance. De resto, já havia e há, na verdade, consenso político em relação à necessidade de uma nova linha Lisboa-Porto. Basta recordarmos os programas eleitorais dos partidos e penso que é relativamente consensual. E, portanto, se ainda por cima o PS tem maioria absoluta e tem isso inscrito no programa, e com a profissão de fé que o ministro Pedro Nuno Santos fez na ferrovia, diria que do ponto de vista político há de facto condições para se avançar com isto sem qualquer oposição. Resta ver se avança mesmo, porque basta olharmos para o histórico das últimas décadas e para a multiplicação de projetos e apresentação de projetos, e depois nós olhamos para a nossa rede ferroviária nacional, aquela que nós temos hoje, e o que verificamos é que poucas coisas avançaram e que o pouco que se faz se atrasa e não fica tão bem feito como desejaríamos, e são projetos muito aquém daquilo que seria uma rede ferroviária para o século XXI. E, portanto, se me perguntarem, olhando para o histórico, eu fico um bocadinho pessimista e não acredito que se avance com a tal linha de alta velocidade, pelo menos no calendário que foi dito que era até 2030. Se nos cingirmos apenas às condições políticas do momento, tendo em conta que o governo tem maioria absoluta e que a oposição também não está contra, então tem todas as condições para avançar e deverão ser penalizados se não o conseguirem fazer. Vamos ver agora se vai avançar ou não. Agora, apesar deste consenso, e não falando só na alta velocidade, o que é que nós temos também aqui previsto pelo programa do Partido Socialista? É basicamente a prossecução do que já estava no terreno, que é a continuação do Ferrovia 2020, que já vimos que foi um flop de alguma forma, e depois avançar com o PNI 2030. Agora, o que é decisivo no curto prazo é a nova tutela, de que forma é que vai pegar no setor. Não sabemos ainda se será ou não o mesmo ministro, eu diria que é provável que sim, mas quer dizer, não entra nesse jogo do Toto ministro, vamos aguardar. Mas o que é decisivo, dizia eu, é saber quem são os novos futuros atores nas empresas do setor. Portanto, a CP e a IP estão com administrações em gestão corrente e, portanto, uma das primeiras medidas do futuro governo será injetar sangue novo ou manter quem lá está, mas essa indefinição tem que ser ultrapassada. Eu penso que o que é decisivo neste momento é saber com que atores é que vamos contar à frente destas empresas. Diogo, e já temos algum sinal de que tipo de atores ou que atores é que teremos à frente destas empresas, a CP Oh, e Ruben, a IP? eu não vou. Não faço totoministros, não faço totogestores, como disse o Carlos. Epá, não.
especular, afirmar alguma coisa agora eu digo o nome e depois amanhã é outro e ele depois não sirve para Marcos Mendes, Paulo Portas, não sirve para isso. Não és o oráculo, Diogo, pois não. Não, de maneira nenhuma. Portanto, vamos cingir-nos aos factos. Vamos ter de esperar ainda mais tempo do que já estava previsto, não é? Portanto, agora, como a situação está hoje, quarta-feira, 16 de fevereiro, parece que só teremos governo lá para o final de março. Com sorte, talvez tenhamos novas administrações lá para abril, maio, junho, talvez ainda no primeiro semestre. Vamos ver. Não adiantar nomes é que não vale mesmo a pena. Portanto, aguentar firme. Quem lá está tem que aguentar muito, de forma muito firme. Mas as coisas não estão necessariamente paradas. Atenção. Uhum. E não estão necessariamente paradas, é mesmo é mesmo um sinal claro de que o projeto, pelo menos para a tutela, é para avançar e parece que já não há volta atrás. Neste momento, nos últimos dias, nós tivemos notícia do presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, que já fala de uma estação de alta velocidade no seu concelho, precisamente na zona onde agora se situa o metro de Santo Ovídio, no cimo da Avenida da República, em Vila Nova de Gaia. Diogo, esta nova estação muda muito aquilo que é o projeto de alta velocidade? Faz sentido haver uma estação tão próxima em relação a Porto Campanhã? Ou isto é só um autarca a falar mais do que efetivamente está em cima da mesa neste momento? É preciso alguma cautela quando se está a falar de projetos que ainda não estão preto no branco. Vamos cingir-nos aos factos. A IP, no início deste ano, publicou no portal base um contrato assinado com o Laboratório de Gá Cardoso para um estudo de opções para o novo atravessamento do Rio Douro. Portanto, logo por aí assumiu-se que a Ponte São João não vai servir para a nova linha. Mas não é por falta de capacidade, porque quando a Ponte São João foi inaugurada em 24 de junho de 1991, previa a circulação máxima de 400 comboios por dia nos dois sentidos. 200 para cada lado, em média. Mas no ano passado, 2021, a média diária de circulações foi de 147 e aqui já estão contabilizadas as circulações de comboios de mercadorias. Pelo menos este foi o número de comboios que atravessaram a ponte nesse ano, dados oficiais da IP. Só que o problema é que há motivos técnicos para se justificar a tal nova ponte. É que no final da ponte de São João, do lado já de Vila Nova de Gaia, não é possível incluir lá, totalmente em curva, um sistema de mudança de via. Não é possível inserir assim do nada uma nova linha em curva. Não há possibilidade. E então é mais por motivos técnicos do que por motivos de capacidade que é mesmo necessária a nova ponte. Facto número 1. Quando esta informação foi divulgada, que realmente é necessária uma nova ponte, devidamente confirmada pela IP, avançamos para a segunda parte, que é, muito bem, nova ponte, mas onde? Então, a nova ponte tem de ser mesmo ao lado da atual ponte de São João, não é? E como é que isto se vai fazer? A nova ponte, então, vai ficar localizada entre a ponte de São João e a ponte do Freixo, e depois vai passar sobre a praia fluvial do Araim, em Gaia, e os terrenos da Motengil do lado do Porto. E depois a altura será abaixo da cota da Ponte de São João e acima da cota da Ponte do Freixo. E depois terá de ficar mesmo alinhada com a estação de Campanhã. Só que depois Campanhã tem outra situação. Quem já passou por lá já reparou que de um lado há uma zona industrial, não vai sair de lá tão depressa, e lá para trás, do lado do Estádio do Dragão, não é? Para citar um dos locais mais conhecidos daquela zona, está perto de abrir o terminal intermodal de Campanhã. Ou seja, não há assim muito espaço acima do sol para eventualmente para lá um comboio de alta velocidade ou outro tipo de comboios que querem ser necessários. Então, o que é que está em causa? É construir-se um apiadeiro / estação subterrânea com 2, 3 ou 4 linhas, agora vai depender do projeto, e que servirá simplesmente para deixar passageiros
em deixar entrar passageiros. Simplesmente são para paragens relativamente rápidas. Sendo que a estação terminal de alta velocidade no Porto será o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que também terá capacidade para acomodar oficinas e outras unidades de manutenção. Carlos, tendo em conta que podemos ter uma estação em Vila Nova de Gaia e já havendo uma ligação de comboio urbano entre Gaia e o Porto, porque é que é prioritário fazer uma nova ponte para chegar este comboio de alta velocidade até mesmo à cidade do Porto, a Porto de Campanhã, ou não é de todo prioritário na tua visão? Bom, antes de mais, eu não entro muito nesta história como não entro nos totoministros, também não faço totopontes. Ou seja, eu não sei se vai ser uma ponte espelho junto lá de São João, se vai ser mais perto do Freixo, não faço ideia. Acho que, acima de tudo, aquilo que o Diogo esteve a relatar, que aconteceu agora, que foi dito pelo autarca de Vila Nova de Gaia, tem uma palavra, chama-se ruído. E ainda por cima, ruído numa altura em que o governo está em gestão e em que parece que é útil, nesta altura, dar alguns recados. Eu não sei, não faço ideia, não vou pronunciar sobre isso. Eu sei que há problemas técnicos para fazer a inserção da linha de alta velocidade em Gaia para que depois atravesse pela ponte de São João, que efetivamente tem capacidade para receber os comboios de alta velocidade. Conheço as dificuldades de inserção no terreno. Ao que parece, estava inicialmente previsto que a estação de Gaia fosse num túnel, mas não era uma grande estação, era apenas uma estação operacional, pronto, que dava para os passageiros entrarem e saírem, e que depois prosseguisse através de uma ponte mais perto do Freixo do que da de São João, para Campanhã, para entrar também em túnel, porque o terminal de alta velocidade em Campanhã teria que ser subterrâneo. Era isto que estava mais ou menos em cima da mesa. Ok, acho muito bem que a IP pense outras soluções, mas tudo o que se possa dizer agora, na minha opinião, é ruído. E neste caso, é ruído que interessa ao Presidente da Câmara de Gaia e que, sobretudo, quando fala numa Montparnasse em Vila Nova de Gaia. Eu não concordo. Eu acho que a estação terminal tem que ser, obviamente, no Porto e, preferencialmente, no aeroporto Sá Carneiro e prosseguindo depois para a Galiza. Agora, obviamente que Gaia tem que ter uma estação que seja servida pelos comboios de alta velocidade, mas não me refiro a uma Montparnasse. De resto, o que nós temos aqui, na minha opinião, são duas grandes, é uma grande decisão sobre duas opções. A opção A, que é, de alguma forma, replicar o que aconteceu no século XIX. Ou seja, o caminho de ferro chega a Vila Nova de Gaia em 1863 e durante muito tempo, durante 13 anos, de Lisboa para o Porto, os comboios acabavam em Gaia e só em 1877, 14 anos depois, é que é inaugurada a Ponte Maria Pia, que é uma grande obra para aquela época e que permite sair de Lisboa diretamente para Campanhã e depois para São Bento. Bom, a questão é, vamos replicar isto agora no século XXI? Ou seja, por uma questão operacional, e até o que está previsto no PNI 2030 é fazer-se o Gaia-Soure, portanto, fazer já uma linha de Gaia para Soure, com uma linha de alta velocidade para comboios a 300 a hora, para encurtar distâncias entre Lisboa e o Porto, com o risco, sabemos nós, de que se eternize a decisão depois de ligar Gaia ao Porto, ou vamos fazer tudo de uma só vez e tudo por atacado e fazemos o Porto-Soure, numa primeira fase. Isto tem alguns riscos, porque quando nós pomos a travessia do Douro na equação, complica muito o projeto e o meu receio é que isto atrase tudo. Então, por um lado, há uma parte de mim que diz assim, se calhar vamos ser pragmáticos, vamos atacar o Gaia-Soure, vamos fazer uma linha nova, vamos pôr os comboios a dar mais depressa e depois tratamos com mais cuidado e com mais tempo da parte final do percurso. Porque se nós fizermos uma linha de alta velocidade de Lisboa até Gaia, ganha-se tanto tempo que depois a travessia do Douro são apenas poucos minutos, não é relevante em termos de destino final e em termos de toda a viagem. Portanto, eu penso que isto são soluções em aberto. Obviamente não faz sentido nenhum uma estação terminal, uma Montparnasse em Gaia, isso é absolutamente ridículo, não faz sentido nenhum. Gaia tem que ter efetivamente uma estação que sirva a alta velocidade, penso que terá que ser subterrânea, e portanto basicamente é uma estação operacional, uma estação simples, o mais barato possível, porque já será cara, uma vez que vai ser num túnel, não é? E para que os comboios lá parem. Ó Diogo, e faz sentido haver uma estação de alta velocidade tão próxima de Porto Campanhã? Ou seja, faz sentido Gaia reivindicar uma estação de alta velocidade quando do outro lado do rio haverá essa estação de Porto Campanhã a servir os comboios de alta velocidade?
Vila Nova de Gaia é um dos maiores concelhos do país em termos de população. Portanto, tem direito a reclamar muita coisa. Agora é assim, pode-se construir a estação à vontade. Montparnasse, como disse o Carlos, é um bocado exagerado, convenhamos. Então, se Gaia vai ter Montparnasse, Porto vai ter o quê? A Estação Central de Nova Iorque, é? Vai ter a Estação Central de Londres? Vamos lá ver. Bem, mais a sério agora. Os modelos de exploração da nova linha podem permitir as paragens onde o gestor quiser. E até se houver, lá está, a concorrência, não é? Como é expectável que exista, para aproveitar a capacidade da nova linha, podemos, por exemplo, ter a empresa a fazer o Lisboa-Porto expresso, direto, sem paragens em mais lado nenhum. Podemos ter uma empresa a fazer Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Gaia, Campanhã, Sá Carneiro. Podemos ter a empresa C a fazer Lisboa, Coimbra, Gaia, Campanhã e Sá Carneiro. Não faltam opções. E Diogo, já agora, Diogo, acrescento, e não só pela linha de alta velocidade, porque o facto de ela ser construída em bitola ibérica permite também que haja famílias de comboios que utilizem parte da linha de alta velocidade, encurtando origens e destinos fora deste eixo. Refiro-me, por exemplo, a ver comboios pela linha do Oeste, com a saída de Lisboa ou das Caldas da Rainha para o Norte, que fazem um troço na linha do Oeste e depois em Leiria entram na linha de alta velocidade. Podemos ter comboios a sair de Lisboa na linha de alta velocidade e que, a partir de Coimbra, vão depois pela Beira Alta. E podemos ter comboios que vão pela linha de alta velocidade e que poderão ter como destino final, em via convencional, estações do Douro ou do Minho. Portanto, depois será o mercado a decidir, porque o tempo que se ganha no troço central, digamos, desta autoestrada ferroviária, repercute-se favoravelmente em vários destinos fora da linha de alta velocidade. Portanto, eu espero que depois os operadores saibam muito bem depois jogar com as redundâncias da rede, utilizando as vias que existem e não só sobre a linha de alta velocidade. Carlos, eu só não percebo uma coisa no que tu disseste há bocado, que é, vamos imaginar que o projeto que vai avançar é o Gaia Sor, na fase 1. Achas que vai ser necessário construir, por exemplo, uma nova estação em Gaia para isso? Ou pode-se aproveitar a atual estação? Claramente na fase inicial, não é? Na fase inicial a atual estação serve e muito bem, porque aliás até há vantagens, como já falámos nisso, em que a mesma estação tenha os comboios convencionais e os comboios de alta velocidade. Isso é que é a interoperabilidade perfeita dentro da ferrovia. E portanto, se houver uma solução, ainda que provisória, e que provavelmente só bastante a sul de Valadares, infelizmente, permita a inserção da linha de alta velocidade na linha convencional, e que depois parem em Campanhã e em Gaia e depois em Campanhã, é uma boa solução para início, desde que a sul se ganhe muito tempo na viagem com a linha nova. Agora, o problema é depois eternizar-se, como aconteceu no século XIX, não é? Ter que esperar 14 anos para que se faça uma nova ligação que amarre Gaia a Campanhã pela linha de alta velocidade. Mas numa fase inicial não me choca nada, que do ponto de vista operacional, por uma abordagem pragmática, se utilize o troço final da linha do Norte para os comboios de alta velocidade. E já agora, a propósito desta questão de Gaia ter estação de alta velocidade, não nos podemos esquecer que, se olharmos para Lisboa, Lisboa-Santa Apolónia e Lisboa-Oriente serão duas estações de alta velocidade e, portanto, ninguém questiona que o comboio, depois de sair de Santa Apolónia, para uns quilómetros mais à frente, logo de seguida, não é? Da mesma maneira como, olhando para o norte e para a influência e para o tamanho de Gaia, também faz todo o sentido que alguns dos comboios possam parar também em Vila Nova de Gaia. Carlos? Aliás, como todos sabemos, o que está previsto é fazer-se primeiro o troço Gaia-Sor e depois mais tarde o Sor-Lisboa, não é? Enfim, eu já ficaria muito contente que se fizesse até a Sor. Aliás, na minha opinião, deveria ser até Leiria. A primeira fase devia ser Gaia-Leiria. Para quê? Para amarrar logo a linha do Oeste. Essa parte também já ficava despachada e tinha já a ligação da linha do Oeste ao centro e ao norte do país. Mas quando se fizer o troço sul, eu penso que, por exemplo, a partir de, já falámos sobre isso, a partir de Vila Franca, ali aquela zona dos suburbanos de Lisboa, eu penso que a linha de alta velocidade, numa primeira fase também, os comboios de alta velocidade, numa primeira fase, entrarão em Lisboa pela linha convencional. E só que talvez mais tarde é que se irão construir aqueles túneis e viadutos
na zona ali do Carregado a Lisboa e que serão muito mais caros. Portanto, a linha provavelmente vai ser feita por fases, aproveitando-se o que for mais fácil de fazer no início para se ganhar tempos de percurso e depois ir construindo e fazendo repercutir esses ganhos no destino final, como eu disse há pouco. Mas só uma palavra para a IP que tem tido a preocupação, pelo menos, de pedir estudo já antecipadamente. Também já está, entrou em Diário da República recentemente o pedido para se fazer um estudo relativamente à quadruplicação do troço Castanheira a Zambuja, por exemplo, que já chegou a ter em tempos 3 vias, 4 vias, não falta lá espaço naquela zona. Portanto, é só operacionalizar. Carlos? E na sequência do que tu disseste, ter também atenção a boa decisão da IP relativamente às estações de linha de alta velocidade coincidirem com as atuais. Ou seja, aqui e agora o que está previsto era que Leiria, Coimbra e Aveiro tivessem os comboios de alta velocidade a servir as estações atuais e havendo depois uma variante que passava ao largo com os comboios sem paragem Lisboa-Porto, não é? Ora bem, isto é uma questão que carece de grande explicação junto dos autarcas, junto das populações, porque à primeira vista essas pessoas vão dizer nós não vamos ter uma estação de alta velocidade, porque confundem a infraestrutura com o serviço. E é preciso que lhes expliquem que o serviço vão tê-lo sempre. E eu receio, muito, por isso é que há pouco falei nos novos atores para a IP, por exemplo, e para a CP e para o próprio governo, até que ponto é que vão ser permeáveis ou não a eventuais protestos de autarcas mal informados, que querem hastear uma bandeira com dizer temos uma estação de alta velocidade, quando não faz falta nenhuma, pelo contrário, é contraproducente, exatamente, os Montparnasses, até será contraproducente que, por exemplo, Leiria, Coimbra e Aveiro tivessem uma segunda estação, porque o comboio existe para servir as populações e as populações serão melhor servidas tendo na mesma estação os comboios convencionais e os comboios de alta velocidade. Daí a minha preocupação com quem é que vai mandar nisto tudo daqui por um mês, porque é necessário não ceder a pressões dos autarcas nesse sentido, que estão, penso que mal informados e que talvez, depois de devidamente informados, deixem cair essas bandeiras, para que efetivamente haja uma boa intermodalidade e uma boa fusão, digamos assim, um bom casamento entre aquilo que é a rede dos comboios convencionais e o que vai ser a linha de alta velocidade. Uma das datas-chave nesta entrada em funcionamento daquilo que será a alta velocidade pode ser mesmo o 2030, com a organização conjunta de Portugal e Espanha do Mundial de 2030, uma vez que estamos bastante bem posicionados a acolher essa organização. Em 2030, e já agora só mesmo para ficar claro, os estádios que vão fazer parte desta organização em Portugal serão o da Luz e de Alvalade em Lisboa e o Estádio do Dragão no Porto. O que é possível ter em termos de alta velocidade ferroviária, quer dentro de Portugal e quer com Espanha, em 2030? Carlos? Bom, eu aqui recuo um pouco no tempo até ao Euro 2004, que foi, parece que as coisas em Portugal só acontecem quando temos assim um grande objetivo nacional, que foi a Expo 98, depois foi o Euro 2004, e de facto para o Euro 2004 foi a última vez que a rede ferroviária teve assim um sobressalto positivo, com alguma modernização, nomeadamente a linha para o Sul, a modernização para Braga, para Guimarães, isto tudo a propósito do Euro 2004. Parece que com o futebol vamos lá. E portanto, se houver um campeonato em 2030, é bem possível que sim, que as coisas se resolvam, se façam de forma a acabar a tempo e horas e que haja de facto uma boa rede ferroviária a ligar estas cidades do futebol em 2030. Agora, atenção que isto é uma candidatura conjunta, que é Portugal e Espanha, e então, neste caso, tudo aconselharia que houvesse também uma linha de alta velocidade de Portugal, não digo Lisboa, digo de Portugal para Espanha, para Madrid neste caso. Ora, o que está previsto aqui agora, e até por uma questão claramente política, geoestratégica, se quisermos, é que a prioridade é cozer o litoral português e ligá-lo à Galiza com uma linha de alta velocidade, e só num segundo momento é que haveria uma linha de alta velocidade para Madrid, eventualmente a partir de Aveiro, via Mangualde, Salamanca.
Para já, eu penso que em 2030, para Madrid, o que vamos ter é a linha para Évora e Elvas, Badajoz, já a funcionar, que já tem perfil de alta velocidade, não é uma alta velocidade pura e dura, mas tendo em conta que do lado de lá a alta velocidade também está a chegar a Badajoz, portanto haverá talvez uma ligação, não direi muito boa, mas razoável entre Lisboa e Madrid. O que é que falta aqui nesta equação, só para completar o puzzle? O que é fundamental aí depois é haver uma terceira travessia do Tejo. E nesse caso, só para termos noção, com uma terceira travessia do Tejo, quanto tempo é que conseguiríamos poupar nessa viagem de Lisboa a Madrid? Quanto é que se poupa para Madrid, ou para o Alentejo, ou para o Algarve, não é? Claro. Depende da perspectiva, ou seja, aparentemente podíamos dizer, ok, poupa-se pelo menos 25 minutos, porque é um facto que nós saímos de Santa Apolónia, damos a volta pela ponte 25 de Abril e passado 50 minutos estamos em frente a Santa Apolónia, do outro lado do rio, no Pinhal Novo, não é? Agora, há que ter em conta também o seguinte, é que muita gente que vai para o Alentejo e Algarve apanha o comboio em Sete Rios e Entre Campos. E, portanto, se o comboio sair da Gare do Oriente para Sul, há que contar também com os 20 minutos que demora do centro de Lisboa até ao Oriente, que é de facto um bocadinho excêntrico em relação ao centro da cidade. E por isso, ok, pode-se dizer que se pode poupar para aí uns 25 minutos, meia hora, mas na prática, quem apanha agora o comboio em Sete Rios e depois tiver que vir apanhar a Santa Apolónia, o tempo de viagem é pouco reduzido, digamos assim. Mais ou menos, Carlos. Para quem vem do centro e do norte do país. Carlos, desculpa ter-te interromper, mas olha uma coisa, se em 2030 se concretizarem as obras que estão previstas para agora, teremos a quadruplicação de Braço de Prata até Romarieiro. Logo aí não poupas pelo menos uns 10 minutos, porque resolves o gargalo. Está bem, mas tens sempre que sair do centro da cidade para ir para o Oriente, para depois apanhar o comboio para o Sul. E atualmente, tu no centro da cidade apanhas o comboio direto para o Sul. Portanto, obviamente que a terceira travessia vai encurtar o tempo de percurso, mas para quem está no centro de Lisboa não vai encurtar assim tanto. Quem vai beneficiar é os comboios de longo curso que vêm do centro e do norte do país e que podem seguir diretamente para o sul. Aí sim, claramente vai encurtar muito a distância entre, por exemplo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e o Algarve. Diogo, queres dizer alguma coisa para fechar? Sim, queria só, sobre este tema, é só chamar a atenção que parece que a candidatura ibérica está sozinha, pelo menos no continente europeu, mas temos de estar muito atentos a uma eventual candidatura conjunta da Argentina e do Uruguai. E não é de desprezar esta candidatura, porque em 2030 fará 100 anos do primeiro Mundial de Futebol que foi organizado no Uruguai. E a FIFA pode perfeitamente dar uma compensação, não é? Pelo centenário. Portanto, temos de estar muito atentos. António Laranjo, faça um bom trabalho na coordenação deste projeto, por favor. Porque todos já percebemos que se não tivermos esse farol do Mundial, provavelmente as obras ferroviárias vão todas derrapar durante mais umas décadas. Eu ia brincar, dizer que tinha sido o nosso segmento de desporto no Sobre Carris, não é? Em que falámos das reais possibilidades de organizarmos um Mundial de Futebol muito mais do que as reais possibilidades de termos alta velocidade, que esperemos que sejam muitas, aconteça o que acontecer nesta organização do Mundial de 2030. Acontecer cá ou não. Se calhar mais depressa ganhamos um Mundial do que organizamos um Mundial, mesmo em parceria. Vamos ver, vamos ver. Em qualquer dos casos, para quem fala em gastos assim enormes no que toca a estádios, pelo menos eles já são feitos, portanto acho que aqui é meu título pessoal, acho que teríamos muito a ganhar se pudéssemos ter essa organização e ao contrário do que aconteceu em 2004, em que fizemos alguns estádios que hoje sabemos que não serviram para aquilo que foi planeado. Eu acho que esta organização do Mundial de 2030 podia trazer muitos benefícios para o país. Posto isto, queria só mesmo fechar com um pequeno anúncio. Está disponível no site da petição pública uma petição com o título Contra o encerramento da Estação Central de Coimbra. À hora que estamos a gravar já assinaram mais de 1500 pessoas. A petição pede precisamente que a estação de Coimbra A, a estação que fica no centro da cidade de Coimbra, não seja encerrada ao tráfego ferroviário, algo que está previsto no âmbito do projeto da mobilidade de Mondego, com a substituição da ferrovia pesada por um sistema de Metrobus, que no fundo são autocarros elétricos em canal dedicado.
Posto isto, a petição tem o nome contra o encerramento da Estação Central de Coimbra, é muito fácil de encontrar no site Petição Pública. Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, um grande abraço e até ao próximo episódio. Tchau, até à próxima. Grande abraço. O público fica no ouvido.